Eu estou vendo ali uma garotada ali de um colégio, que eu daqui não consigo identificar qual é, falar para a galera que vem do colégio, do ensino médio, então, aí que o desafio fica mais legal, né? Fica mais interessante. Para os que não me conhecem, eu sou Marcelo Paixão, eu sou professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou coordenador de um laboratório de estudos dentro da universidade chamado Laese, que, dentre outras atividades, organiza, né, tendo a nossa colaboradora aqui, que é a Zoilda, organizamos já há 3 anos, né, com o Simpro, a oficina dos indicadores sociais, né, desde 2009, na verdade não fechou 3 anos ainda, não fecharam ainda, mas organizamos a oficina dos indicadores sociais, e que essa oficina justamente tem por objetivo transmitir, né, legar, né, fazer, fortalecer, estimular com que a sociedade civil, mais especificamente o magistério, professores, reflitam sobre as desigualdades sociais e raciais brasileiras, reflitam sobre os efeitos do racismo sobre a estrutura social brasileira à luz de uso de indicadores sociais. Então, nós temos essa oficina, já tivemos no início desse ano uma festa muito bonita, né? Quando fizemos o lançamento desse livro que tem aqui na minha mão, que é o Relatório Anual das Desigualdades Raciais no Brasil, 2009-2010, foi lançado. Fizemos também, naquele momento, uma solenidade de diplomação dos alunos que se formaram na nossa oficina, e justamente o objetivo, né, do Laese sempre é isso, a gente chama, uma tarefa de disseminar cultura estatística junto à população. E aí, às vezes, poxa, mas cultura estatística, que ruim, eu quero saber de outros passos da cultura. Aí, quando eu quero apelar, assim, para não ter mais discussão, digamos, né, para não ter mais discussão, quando eu quero apelar de forma, eu digo, pessoal, para o poder, nós somos números. Nós somos subjetivos, podemos ser seres humanos completos por inteiro, podemos ser, certamente, somos seres que estamos inseridos em relações familiares, de amizade, ideológicas, as formas de identidade mais diversas, as mais variadas. Para o poder nós somos números. Para o poder nós somos uma massa, aquela musiquinha que diz, né, vocês que fazem parte dessa massa e que estão no canto dos futuros, né? Então essa ideia de que na verdade, nós somos pensados, nossa população, ela é pensada como para além daquilo que cada um é ou cada um vem a ser, para além das qualidades ou para além dos seus defeitos. O fato é que a massa, nós somos a massa, nós somos tratados a momento como números. E se nós não tivermos a capacidade de dominar esse tipo de pensamento, se nós não tivermos capacidade de trabalharmos com esse tipo de referencial, vamos continuar sendo apenas números por muito tempo. Então, o objetivo aqui do curso, evidentemente, não é reforçar essa visão. O objetivo do curso não é trazer para as pessoas, puxa, que legal, ele diz que a gente é número, eu sou número mesmo, eu não tenho mais um nome, agora meu número, eu sou o meu CPF, sou o meu RG, e que legal que eu tenho uma nova identidade. Não é isso que eu quero que as pessoas, não é dessa maneira que eu quero que as pessoas fiquem. Mas certamente quero sim que as pessoas vejam que nós vivemos num país que é muito desigual, num país que tem estruturas sociais extremamente desiguais e perversas, e que justamente, muitas vezes, esses números, né, sobre a qual somos contados, sobre a qual somos vistos, eles servem para produzir a opressão, para produzir a invisibilidade, para legitimar coisas ruins, como, por exemplo, o racismo. Então, nesse sentido, oficina de indicadores sociais é para a gente aprender a utilizar o número a nosso favor. O número pode ser utilizado contra a gente. De uma forma que um serrote pode ser utilizado para você destruir a sua própria mesa, a sua própria cadeira. O martelo pode ser construído, pode servir para você pregar um prego numa parede, pode servir para você ficar batendo na sua cabeça, você que escolhe. E da mesma forma, os indicadores sociais têm essas possibilidades. Eu tanto posso utilizá-lo no meio de oprimir, como também posso construí-lo, posso relê-lo, posso reinterpretá-lo como um instrumento a favor de transformações sociais, como instrumento a favor de uma análise crítica da nossa sociedade, da nossa realidade. Então, digamos que agora nós estamos no momento da oficina que nós vamos ter um período de uns 6 meses pensando qual vai ser o desenho que a oficina vai ter para os próximos
para os próximos meses. Então a oficina ela veio sendo realizada há 2 anos e meio, 3 anos. Tivemos várias iniciativas, estamos fazendo balanço dessas iniciativas. E nesse momento, nesse segundo semestre, a gente vai ficar um pouquinho fazendo atividades um pouco diferentes das que vínhamos realizando, porque elas vão ser mais pontuais, mais localizadas, né? E numa conversa que tivemos no Laésia, vimos, poxa, mas vamos parar as atividades e entre o 8 e o 80 tem uma zona intermediária. Vamos produzir algum tipo de diálogo vamos manter a parceria que veio sendo mantida com o 5 para ocupar esse espaço, que é um espaço muito importante de ser ocupado, para que a gente possa ter uma maior, para que a gente possa manter, enfim, uma chama acesa de produção dessas análises, dessas investigações. Então, como é que a gente vai poder fazer para que esse nosso processo não se interrompa? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse livro. Vamos ler esse livro, né? Qual é a proposta que a gente apresentou ao 5? Vamos ler um livro, que afinal de contas foi uma trabalheira produzir isso aqui, né? E vamos agora, daqui para diante, produzir uma leitura desse livro, porque isso aqui, e isso é uma coisa que me preocupa muito no Laésia, que é da gente conseguir fazer com que a pesquisa e a extensão fiquem não apenas próximas, mas sejam parte integrante de uma mesma realidade. Não pode ter extensão de um lado e pesquisa do outro, tem que ser tudo junto. Então, aqui é resultado de uma pesquisa. E essa pesquisa a gente vai tentar transformar isso num diálogo. A gente vai ver os dados. Então qual é a proposta que a gente está apresentando? A gente faz uma leitura aqui dos dados. Claro que tem um probleminha técnico aqui. Está gravado em PowerPoint, versão 2, sei lá quando. O computador não tem a versão. E aí ele está tentando trazer a versão nova. E eu estou embromando vocês que eu estou percebendo. Mas enfim, deixando isso de lado, deixando essa triste realidade de lado, o que acontece, o objetivo da oficina, nesse momento, a gente vai estar fazendo um ciclo de debate sobre o relatório, sempre procurando ter uma pessoa que faça a leitura do dado e que faça uma discussão para além do dado. Caso o daqui falou, Marcelo, mas como é que eu vou produzir essa leitura, eu com os indicadores, etc. Sempre vou ter mais facilidade para trabalhar com a parte qualitativa do que com a parte quantitativa. Mas a gente já sabia disso quando a Zulida foi convidada para se somar conosco. Por quê? Porque entre a gente saber que estatística social lida com as pessoas como números, e a gente concordar que as pessoas viram número por esse motivo, vai uma diferença muito grande, uma distância muito grande. Ninguém dá número aqui, né? Então o que a gente está propondo? Façamos uma análise de natureza quantitativa, vamos apresentar os dados na medida do possível, de uma forma sintética, de uma forma que não fique muito chata, vamos selecionar alguns indicadores que estão no relatório e vamos procurar ver como é que esses indicadores, e aí é a importância de pessoas que possam fazer análises de aporte qualitativo, como é que esses indicadores são construídos, né? Porque se eu digo, olha pessoal, a taxa de analfabetismo da população negra no Brasil em 2008 era mais que o dobro da taxa de analfabetismo da população branca. 15 anos de idade aqui, tendo por marco de referência a população desse intervalo etário. Isso aqui é uma construção social, né? Eu posso falar do número, posso falar de um número. Posso falar de uma conta de chegada? Posso. Eu posso dizer que eu posso falar do conceito desse indicador? Posso. Agora, que eu fale sobre a conta final, que eu fale sobre a distância que eu vou encontrar do indicador do grupo A em relação ao grupo B, que eu fale que há um gap em termos do dado de um grupo para o outro grupo, tem um abismo que não se reduziu, ainda assim fica com uma pergunta: por quê? Como é que se deu isso? Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com essas estatísticas sociais, nós temos que ver que esse quadro, isso aqui, é apenas a expressão de um quadro que está presente na sociedade como um todo. Uma vez, não sei se essa história é verdadeira, aqui vai me corrigir, porque eu vou falar da área de cultura, e aqui ela domina como ninguém, e eu vou falar besteira e ela vai me corrigir. É o seguinte, eu não perguntaram uma vez a Picasso, né, vendo lá o quadro Guernica, aquele quadro que fala do massacre na cidade de Guernica, das tropas nazistas que mataram com aviões os rebeldes, os republicanos.
Se a polícia política perguntou, franquista, perguntou ao Picasso se ele que tinha pintado aquele quadro e contou para os policiais e disse, não, foram vocês. Quem pinta um quadro que fala sobre um massacre não é o pintor. O pintor apenas retrata um massacre que foi produzido por alguém. E a mesma coisa dá para mim falar sobre os indicadores sociais. Ele, na verdade, em si mesmo, talvez não diga tanto. Ele só vai fazer sentido se a gente conseguir extrair de dentro dele de onde é que nasce. E onde é que pode nascer um indicador social sobre educação que informa de uma maneira tão precisa as desigualdades raciais que existem no escolar? Então o dado está ali. Uma pessoa negra estuda 2 anos a menos, em média, do que uma pessoa no Brasil, ano de 2008. Por quê? Porque certamente porque saiu do colégio mais cedo. Por quê? Porque provavelmente o colégio não era um espaço que atraía a pessoa para continuar o estudo. Por quê? Porque provavelmente a pessoa sai do colégio mais cedo porque ele olha para o seu entorno e não tem um exemplo dentro de casa, não tem um exemplo na vizinhança, não tem um amigo, um irmão de um amigo que tenha chegado a uma condição profissional, a uma escolarização mais elevada. Por quê? Porque isso também está relacionado ao fato de que, como no Brasil o poder político e o poder econômico ele é muito concentrado, o acesso às oportunidades sociais não é para todo mundo. Nós chegamos no ano de 1950, 62 anos depois da abolição, e a taxa de analfabetismo da população negra acima de 30 anos de idade é de 7 em cada 10 pessoas. Nós chegamos em 1980, depois do Brasil ter a economia capitalista que mais cresceu no mundo, entre os anos 30 e os anos 80, e a taxa de analfabetismo da população negra está atingindo 4 em cada 10. Então, quer dizer, como é que a gente consegue fazer o diálogo da parte dos números com a parte qualitativa? Por que a gente não deve problematizar, ou pelo contrário, por que é tão necessário problematizar o ambiente escolar? Por que é tão necessário problematizar aquela velha, aquela famigerada frase de que universidade não é para todos? Aí essa frase é quase como se fosse, se eu sair aqui pelas ruas, sair fazendo uma vista, aí eu vou perguntar, vem cá, você acha que a universidade é para todos? Você acha que a universidade é para todos? Muito jovem. Rapaziada, a rapaziada aí de trás, meus amigos, colégio, qual? Ah, ali na Tijuca? Ah, legal. A universidade é para todos? Deveria ser? Não sei. Mas quando as pessoas falam que ela não é para todos, como é que eles reagem diante desse argumento? Vocês mesmos estão se preparando para entrar na universidade? Não? Porque justamente a gente está trabalhando esse senso comum, essas frases, essas verbalizações que vão a cada momento aparecendo e dizendo, a universidade é só para meia dúzia. Os cursos de engenharia, né? Cursos formados fundamentalmente por pessoas de pele clara, gênero masculino. Isso aí é o próprio poder político se perpetuando. Então esse vai passar a ser, esse foi, na verdade, o objetivo não, do relatório como um todo. O relatório como um todo, o relatório das desigualdades raciais como um todo, procurou trazer para a cena, debate, uma discussão que eu não vou fazer aqui nesse momento, que ela vai um pouquinho além. O objetivo do relatório das desigualdades era a gente fazer uma avaliação sobre se a Constituição brasileira, que foi aprovada em 1988, passados 23 anos, se a Constituição brasileira ela tinha trazido contribuições efetivas para a redução das desigualdades raciais no Brasil. Por que esse exercício foi feito? Esse exercício foi feito porque muitas vezes, quando a gente defende programas voltados para a integração social dos afrodescendentes, é muito comum escutar, não pode ter saúde, programa de saúde da população negra, porque isso compromete o princípio do universalismo do SUS, do Sistema Único de Saúde. Não pode ter a Lei 10.639, não pode ter as ações voltadas à diversidade, ao multiculturalismo no espaço escolar, porque isso comete o princípio da universalidade do sistema de ensino. Não podemos questionar os marcos assumidos pela Seguridade Social do Brasil, que de resto, na Constituição brasileira, é muito progressista,
Por quê? Porque você, a partir da Constituição, criou a figura dos benefícios não contributivos, que é aquele pessoal, os aposentados na área rural. O indicador que é utilizado hoje para medir pobreza no Brasil sabe que o fato do aposentado na área rural, o trabalho rural, ter um acesso mais facilitado à aposentadoria, ajudou a reduzir a pobreza no campo, está na origem da recente melhoria dos indicadores de pobreza, por exemplo, na região rural do Nordeste dos brasileiros. Então não é que a gente seja contra isso, mas a pergunta é outra. Não foi? Você acha que a outra máquina vem? Vou lá pegar. Tá. Então o que acontece? Então eu vou aqui contando a história do relatório, e aí quando mais apropriado chegar, a gente caminha com ele. Aí os dados eu vou mostrar, prometo não ser exaustivo, tá, turma? Ninguém vai precisar bocejar. Aliás, comigo aqui em sala, né? Não tem como, né? Tem que dar um jeito de manter a turma animada. Mas de qualquer forma, o objetivo do relatório que a gente pretendia era justamente colocar, vem cá, é dito política pública no Brasil, ela é universal, vale para todo mundo. Abrindo os dados, abrindo os indicadores sociais, pegamos os indicadores sociais e vamos ver o que tem lá dentro. É verdade isso? É verdade que o que compromete o princípio da universalidade do SUS são os programas voltados para a saúde da população negra? É verdade que o que compromete o pleno acesso, o universal acesso ao sistema de ensino no Brasil é a Lei 10.639? Vamos ver o que esses dados dizem. Não no sentido de comprometer ou de criticar um princípio constitucional que de resto é meritório, de que as políticas têm que ser de universal, de cobertura universal, de atendimento universal. Mas no sentido da gente procurar saber se essa lenda é verdade. E se não for, quem é que está ficando de fora? Enquanto eu não começo a falar dos dados do relatório sobre a parte de educação, né? Sobre a parte de educação, sobre a parte de educação, então alguns dados que a gente pode pensar aqui do relatório e que vão ser alvo de discussões futuras que a gente vai procurar encontrar. No capítulo 3º, por exemplo, do relatório, o SUS tem que ser universal, é isso que o pessoal diz. Aí eu vou lá no relatório, eu ainda não vou falar sobre educação, vou falar educação quando o computador aqui me ajudar. Aí o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar no relatório das desigualdades raciais, por exemplo, que no ano de 2008, 37,4%, ou seja, 40% mulheres negras no Brasil, acima de 25 anos de idade, simplesmente nunca tinha realizado exame clínica de mamas através de médico e enfermeiro na sua vida. Para ser universal? Ah, mas qual é o dado para a população branca? Aí vai para 22%, longe de ser o ideal. Mas entre 37 e 22 vai um abismo muito grande, é um exemplo muito elementar para ser feito. Aí eu vou ali para a página também, para a página 93 do relatório, né? Aí a gente vai avançando, né? E vai vendo a página 94, população de 25 anos de idade ou mais. Ah não, esse aqui é outro indicador, desculpa. Estou aqui tendo que pegar meio que... Tem que vir o computador inteiro, cara. Não, beleza, tranquilo. Obrigado, valeu. O anexo. População residente do sexo feminino de 25 anos de idade que nunca realizou o exame clínico preventivo para câncer de colo de útero, segundo o grupo de cor ou raça selecionado. 18% das mulheres negras acima de 25 anos de idade nunca fez exame do Papa Nicolau. A população branca do sexo feminino é 13%, é 5 pontos de diferença, percentuais de diferença. Como é que essa política pode ser chamada de universal? Por que a política de saúde da população negra pode ficar ausente das políticas do Ministério da Saúde diante de indicadores como esse? Por que dados como esse acabam ficando ocultos da realidade e acabam ao mesmo tempo sendo acompanhados pela ausência das políticas? Aí isso é fazer monitoramento. Aí é a gente não ser tratado como número. Aí é utilizar o número para exemplificar uma situação de um descaso que é crônico. Né? Mas aqui eu estou fazendo assim uma coisa meio sortida, não era exatamente isso que eu ia falar, por isso vai ficar um pouquinho desorganizado o que eu queria dizer.
Mas aqui na página 89, ó, meio ruimzinho. Hoje na sala de aula já li o que não devia por conta desse óculos tá ruim, mas tudo isso eu falo. Aí sou eu que vou fazer exame de vista, você vai acusar o SUS por causa disso. Né? Enfim. Aí a gente vai para aqui. População residente do sexo feminino entre 15 e 49 anos de idade, de acordo com o uso de método anticonceptivo. Em caso positivo, qual o método? Aí a gente vai ler aqui, esse dado é da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, nesse caso aqui, quem a aplicou o SEBRAP, lá de São Paulo, mas foi realizado em todo o país. Aí eu vou encontrar aqui que na população feminina, negra, entre 15 e 49 anos de idade, praticamente 30% se encontravam esterilizadas, contra 21,7% mulheres brancas, isso aqui valendo para o ano de 2006, que é o último dado disponível. Isso não é método de planejamento familiar? Aí quem disser, sim, aí tá legal, a gente vai lá embaixo. População residente, sexo feminino de 15 a 49 anos, que fez operação de esterilização, segundo indicadores selecionados de arrependimento após a operação. Aí tem 3 perguntinhas ali na PNDS. Você se arrepende do efeito de esterilização? Aí as mulheres brancas, 10,9 diz sim. Mulheres pretas e pardas, 12,5. Em algum momento você, após a esterilização, você se arrependeu? 4,6% das mulheres pretas e pardas dizem que se arrependeram, contra 2,8% de mulheres brancas. O pior, se você fosse decidir hoje, você faria a esterilização? Né? Então, você vai ter que, no caso das mulheres negras, 19,5% que fez a esterilização não voltaria a fazer. Porque é um método chamado controlista. Você arranca fora e depois nunca mais. Isso não é método de planejamento familiar. E, de novo, essas questões, elas ficam colocadas para o quê? Para reflexão sobre políticas públicas e para reflexão sobre, afinal de contas, como é que essas questões ocupam o espaço público do país. O que é invisibilidade? De repente tem um camarada aqui do lado que tem melhores condições econômicas. Se ele está com a unha encravada, isso vira um problema de saúde nacional. Mas de repente tem um outro lá que está vivendo problemas muito mais complicados e isso passa como se fosse da paisagem. Então vamos pegar outro exemplo aqui. Não sei a página, mas é de cabeça. Segundo o relatório das desigualdades raciais, nosso livrinho aqui, entre os anos de 2006 e 2007, foram assassinados no Brasil, por hora, 3,5 pessoas negras, contra 1,7 pessoas brancas, por hora. Se a palestra durar 1 hora e essa estatística cabra se mantiver, já foram 3,5 embora. Isso é política de segurança pública? Isso é política que a gente possa apresentar como sendo... Agora, o problema não é só esse. O problema é como essas questões, esses dados que estão aqui, são trabalhados pelo formulador de política pública. Quando nós vamos analisar outro dado muito importante da Constituição de 88, sabemos que, segundo a Constituição de 88, o racismo é crime. Legal, está lá colocado, é inafiançável e imprescritível. Beleza. Só que quando nós vamos chegar no dado sobre pessoas que cometem atos racistas estão sendo efetivamente punidas, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, segundo o relatório das desigualdades raciais, a seguinte informação. No período entre 2007 e 2008, no caso das ações de racismo, por suposto crime de racismo, julgado pelos tribunais de justiça, em 76,9% dos casos, as ações foram vencidas pelos réus. 29,7% pelas vítimas. Comparativamente, no biênio 2005-2006, 52% dos casos foram vencidos pelos réus. Piorou. Vem cá, não tem uma lei que está dizendo que é crime inafiançável e imprescritível? Tem que fazer a conta, né, turma? Tem que fazer a conta. Que é da área dela, professora de Direito, né? Futuramente da UFRJ, né? Que eu estou sabendo. Mas o que nós vamos precisar fazer aqui? São essas contas que são necessárias para que a gente saiba, afinal de contas, defender nossos direitos.
É utilizar as estatísticas para defender nossos direitos, é utilizar as estatísticas para defender a cidadania, é utilizar as estatísticas para defender coisas justas. Então, esse vai ser, né, por enquanto, estamos aqui com outro, vai, né? O meu pendrive que eu não sei. Ah, já está lá, né? Ah. Então, esse vem a ser o objetivo geral do relatório. Quer dizer, é claro que aqui eu posso começar a fazer, isso vai ficar meio enfadonho. Começar a fazer aqui uma discussão que a Constituição, o capítulo da Seguridade Social, envolve assistência, previdência, saúde. Deixa pra lá. Ele fala sobre coisas que deveriam estar valendo hoje e que, se não estão valendo, a gente indica os indicadores sociais. Isso significa o ato do desrespeito à nossa população. Agora, há pouco tempo mesmo, o professor Jairo Vieira, que é professor da Faculdade de Educação, se somou com a Laézer há pouco tempo, e ele foi fazer uma palestra para os quilombolas, né? Foi, acho que ocorreu na semana passada, o Luciano está ali, acho que o Luciano assistiu a palestra, né? E o Luciano também, já está se somando conosco lá no Laézer também, espero que tenhamos um bom trabalho, Luciano. Mas de qualquer forma, a gente fala sobre isso depois. O que eu queria mencionar sobre os quilombolas é isso, outra coisa importante de monitoramento aqui do relatório, que diz respeito, por exemplo, tem a política, tem recurso para fazer a política, tem o recurso. Esse recurso é usado? Será que esse recurso é usado? Aí a gente vai lá na página do relatório e a gente vai ver o orçamento para a equidade racial, né? Então a gente vai ver que o orçamento da equidade racial no Brasil, orçamento da União, de acordo com o valor autorizado e liquidado de gastos em ações finalísticas, que é cabalística, voltado para o público, não é para a burocracia não, pagar salário do funcionário não, né? Então, vai ter já a PowerPoint. Então, de acordo com o valor autorizado e liquidado, que é papo de economista, mas meu papel aqui é ensinar economia para o povo, né? Então, valor autorizado, o que significa isso? Que no final do ano, o Congresso Nacional vota uma lei chamada Lei das Diretrizes Orçamentárias. E lá é destinado um dado montante para as políticas que são, enfim, consideradas vitórias de receber recursos. Então existem políticas voltadas para a promoção da equidade racial, tipo a terra de quilombo, saúde da população negra, ações junto ao Ministério das Relações Exteriores, tem curso para formar descendentes, para diplomata e por aí vai. A gente vai perceber, trabalhando com os dados, do conjunto de órgãos existentes a nível do governo federal, foi autorizado a soma de 194 milhões de reais para ações para promover a equidade racial em 2009. Pô, 194 milhões, né? Mas um salário desse seria bom, né? Daria para virar o Eike Batista, não sei. Mas quanto foi o liquidado? O liquidado, 56 milhões. Não é pouca coisa. Mas, gente, tem aqui uma diferença que vai ter na casa de 140 milhões, simplesmente que não foram utilizados. E aí, quem que não foi utilizado? Fundação Cultural Palmares tem um déficit de 6 milhões de reais não utilizado. Fundo Nacional Cultura é um déficit que chega ali, esse é menor, vai ali na casa de 100 mil reais, é pequenininho. Fundação Nacional, FNDE, que diz respeito a gente aqui, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, FNDE, tem uma diferença de uso de 24 milhões. Quando a gente vai para o INCRA, no INCRA foram autorizados 38 milhões de reais para ações finalísticas. INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Foi autorizado, né, um montante total de 38 milhões em 2009 e desse foi utilizado menos de 5 milhões. 33 milhões simplesmente voltaram 33 milhões de reais. Isso aqui, quando o Jairo, ele me disse que foi bem divertido, porque quando ele foi falando isso nos quilombolas, o pessoal foi pensando assim, cadê 100 milhões? Por isso que a gente tem que começar a trabalhar com dados e com números. Eu vou agora, né? Quero agradecer aqui ao Eduardo, né? É Gilmar, né? O senhor apoio ainda é Gilmar. É a emoção do momento. Agradecer aqui expressamente a Jaque e ao Gilmar, né? Fizeram uma dupla aqui de.
JG, né, enfim, para fazer, para ver a apresentação da série. Vamos lá. Acho que a mentalização positiva aqui faz parte. Não, bem, não tem parte. Porque como tem, né? Isso aí. Não, tem, não tem como. 29 mega também, vamos encontrar. Ele é vindo em 2007. Estava em 2010, ele é vindo. Não, tudo bem, beleza. Ela demora 28 mega também, é meio conveniente. Tá tudo mal aqui. Ah, brigadão, camarada. Então, quer dizer, eu não vou falar. Eu não vou voltar para discutir os objetivos do relatório. Já fiz bastante. Já fiz várias considerações sobre ele. Deixa eu ir direto ao assunto. Nossa, como tem nada para falar, né? Então, esse aqui eu preparei hoje. Né? Eu vou ser mais resumido para poder abrir aqui para a Zoilda e a gente poder ter um debate aqui entre a gente. Então, o objetivo aqui era mostrar para vocês os dados do relatório sobre educação. Né? Eu pensei que ia falar desses dados. Então, essa tá. O pessoal lá de trás dá para ver? Ah, eu não sei. Lembra aqui? Melhorou, né? Pessoal, vamos direto ao assunto. Já falei da taxa de analfabetismo. Aqui. Pessoal, olha só. Bom, vou tentar ficar menos escondido. Eu fico aqui escondidinho. Olha só, pessoal. Aqui a taxa de analfabetismo quando a Constituição brasileira foi promulgada. E aqui foi 20 anos depois. Aqui é a faixa de idade 15 anos ou mais, 25 anos ou mais, 40 anos ou mais, 65 anos ou mais, a mesma coisa vale cá. Qual é a taxa de analfabetismo da população preta e parda? Porque é assim que o IBGE classifica a população que nós nas pesquisas falamos. Esses são os negros, os pretos e os pardos. É assim que está o IBGE e é assim que foi mantido aqui. Nós sempre vamos reproduzir nos nossos dados a denominação ficatória que está colocada na pesquisa original, por uma razão de método. Qual é a taxa de analfabetismo da população preta e parda no Brasil em 2008? 13,6%. Da população branca, 6,1%. 13 é mais do que o dobro de 6,2%. 15 anos ou mais. Quando nós pegamos a população de 65 anos ou mais, qual é a taxa de analfabetismo da população branca em 2008? 20,6%. Qual é a taxa de analfabetismo da população preta e parda? Chega a quase metade da população, 45,4%. Quando nós vamos analisar esse dado? Porque 88, além de ser o momento da promulgação da Constituição, é o momento também centenário da abolição. Aí a gente vai analisar qual é a taxa de analfabetismo da população de 65 anos ou mais. Vamos, se essa população tiver apenas 65 anos, então ela teria nascido em 1923. Né? Então, portanto, qual teria sido a taxa de analfabetismo? Não é que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na década de 20, quem nasceu na década de 20, a taxa de analfabetismo é de quase 70%, era aquilo que eu falava. Fazia parte da agenda abolicionista. Joaquim Nabuco, Rebouças, tem que educar, não basta acabar com a escravidão, é preciso extinguir com a obra, dizia lá o velho Joaquim Nabuco. E aí a gente vai analisando, e nós vamos chegar aqui, pegamos a faixa etária mais extremada, olha só, e esse indicador melhora, ele melhora ao longo do tempo. Mas você repara que as distâncias, elas fundamentalmente ficam, algumas vezes até aumentam a distância relativa entre um grupo e outro. Por exemplo, os 68% não é o dobro que 36%.
Né? Qual era a taxa de analfabetismo de pessoas negras com 65 anos em 88? 68. Das pessoas brancas, 36. Isso aqui não é mais do dobro que isso aqui, mas aqui é mais do dobro do que aqui. O dado melhorou, mas a distância aumentou. O que é o indicador de analfabetismo? Ele quer dizer? Ele quer dizer aquela população que é capaz de ler e escrever um simples bilhete no idioma que conhece. Não é o camarada que sabe ler a obra de Shakespeare e fazer uma interpretação, não é o camarada que já leu toda a biblioteca. É um indicador muito preciso, muito raro. Tá? Aqui, o que nós vamos encontrar? Nós desagregamos a população por faixas de idade, de 10 anos até 80 anos ou mais. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, mas o alfabetismo que graça no seio da população negra, ele é maior porque pega os estoques dos mais velhos, não vão voltar para a escola. Mas aí, se você reparar, nessa barrinha aqui meio vermelhinha, é a taxa de analfabetismo da população negra. E é em azul da população branca. Repara que rigorosamente todos os intervalos etários a taxa de analfabetismo é maior. Mesmo que eu considere que a população idosa tem um peso grande, repara só, a taxa de analfabetismo da população negra de 48 anos de idade chega perto de 20%. 1 em cada 5. Esse dado aqui pode ser naturalizado. Esse dado aqui pode ser visto, não é normal que seja assim. Mas normal por quê? Isso aqui expressa o resultante de opções que vieram sendo tomados ao longo do tempo e que se expressam aqui. Né? Então esse dado aqui é claro, que chega aqui em cima, pega a população mais idosa, a taxa de analfabetismo é maior. Mas repara que nesses intervalos etários, ela está longe de desprezível. A taxa de analfabetismo de pessoas negras de 10 anos de idade não é igual a 10%, mas provavelmente fica na casa de 8, alguma coisa. É muito elevado. A LDB diz que a gente tem que entrar no colégio aos 6 anos de idade. Quando nós analisamos, outro dado também muito importante do relatório, que é população residente de 10 anos ou mais que frequenta ou frequentava a escola, com pelo menos 1 ano de estudo, de acordo com condição de aprovação, entrou na escola, foi aprovado. E aí o que nós temos aqui? Qual é o percentual dessa população que é analfabeto? Fui à escola e analfabeto. Então eu tenho, segundo dados do IBGE, pessoas analfabetas que frequentam a escola com ao menos uma aprovação. Pessoas analfabetas que tiveram, aqui que frequentaram a escola, sem aprovação necessária. Aqui com 1 ano de estudo. E aqui com 4 anos de estudo. É claro que cai o número. A pessoa analfabeta com 10 anos ou mais que um dia foi para a escola. No Brasil todo totaliza aqui 5, 6 milhões e 700 mil pessoas, por aí. E quando você pega 10 anos ou mais que frequentaram ao menos 4 anos na escola, fica aqui na casa de 150 mil pessoas. Então é enorme, é exagerar o dado. Mas repara que o peso da população preta e parda vai aumentando à medida em que vai aumentando o número de anos de estudo. Você ter 116 mil pessoas pretas e pardas em todo o país que seguem sendo alfabetas mesmo tendo ido 4 anos na escola. De novo, a questão não é só apresentar o dado, a questão é saber como um dado desse é construído. Porque isso aqui é uma situação limite. Né? A pessoa está confessadamente, ela está dizendo, sou analfabeta, já tendo ido à escola. E aqueles que também o são, que também simplesmente para omitir, porque é um estigma social a condição do analfabetismo. Esse dado aqui diz respeito a crianças de 6 anos que frequentavam ou não instituição de ensino. De novo, crianças de 6 anos, porque 6 anos é o marco da LDB. Esse dado está restrito a 2008. Então nós vamos ver que até que a diferença não é tão grande, né? Não frequentava. Vou aqui direto para a síntese, 5,5% das crianças pretas e pardas não frequentavam, 4,8% das crianças brancas. Né? Agora, se a gente vai olhar o somatório desses dados aqui, nós vamos ver que as crianças pretas e pardas se encontravam nessa faixa de idade, numa concentração de não frequentava, soma com os que estão ainda na classe de alfabetização. Maternal, jardim de infância, o dado é praticamente o mesmo. Mas olha só, uma diferença de quase 6 percentuais de pessoas pretas e pardas que, ao estar na escola, já estavam no CA. Deveria já estar na primeira série.
que frequentam o ensino regular, uma diferença que dá 7 pontos percentuais. Né? Então você vai percebendo que a situação mais desejável é uma situação que ainda pegava as crianças aqui no Brasil, 45%, mas no caso das crianças pretas e pardas ainda havia um déficit, em termos, especial déficit, em termos daquilo que é a LDB, a determinação da frequência à escola a partir dos 6 anos, ela viria a partir de 2010. Mas 2008 está muito próximo. Né? Se eu não tenho nem metade na escola, como é que eu vou botar esse povo para dentro, assim, tão ligeiramente? Então, outro dado que diz respeito a como as políticas são construídas. Outro dado importante: anos médios de estudo da população residente por faixas etárias selecionadas. A mesma coisa que foi quando vimos o analfabetismo. 88, 98, 2008, 15 anos ou mais, 25 anos ou mais, 45 anos ou mais, 65 anos ou mais, aqui é a mesma coisa. Então, repara, no ano de 2008, população preta e parda que tinha mais de 15 anos de idade, a média da escolaridade era de 6,5 anos. Da população branca era 1,8 anos superior. Quando nós analisamos qual era a realidade em 88, era 3,6 anos, da população branca 5,2. Logo, aqui nós vamos ter uma diferença de 1,6 anos. Era 1,6, ficou 1,8 e aumentou a desigualdade. Aumentou a diferença entre os grupos, desde quando a Constituição foi promulgada até os dias atuais. Né? Então, vamos entender melhor esses dados. Vamos entendendo aqui, porque eles estão... Né? O que veio acontecendo no sistema de ensino brasileiro e que muitas vezes dizem que falar de questões reportadas à equidade racial é impróprio, porque não estaria refletindo a realidade brasileira atual. Então, se tem um dado onde pessoas que têm esse ponto de vista mencionam, é esse dado de taxa de cobertura da rede escolar. O que é taxa de cobertura da rede escolar? É um percentual de pessoas numa dada faixa de idade que estão na escola, independentemente da série que frequentam. Então, quando nós encontramos aqui a população de 7 a 14 anos do Brasil, em 88, 16% das crianças não frequentavam a escola. Chegamos em 2008, esse dado caiu para quase, né, caiu para bem pouquinho, 2,1%. Né? Para a população branca, passa de 88 para 98, pretos e pardos 79 para 97, esse dado aqui encolheu bastante. Não dá para dizer a mesma coisa, ou se vamos dizer a mesma coisa, temos que revisar o bocado, quando nós pegamos a população entre 15 e 17 anos. Porque a população entre 15 e 17 anos, em 88 os indicadores eram sofríveis, mas em 2008, apesar de terem melhorado, continuam sofríveis. 82,3% de jovens afrodescendentes frequentam a escola nessa faixa de idade. Dito de outro modo, 17,7% das crianças afrodescendentes, dos jovens afrodescendentes, estão fora da escola. Quando nós vamos encontrar dos jovens brancos, vai a 13,4%, indicador que não é nada bom, mas evidentemente melhor do que o indicador do grupo abaixo. Agora, esse dado aqui, o que ele expressa? Ele expressa que houve um esforço muito grande por parte das autoridades, do MEC, etc., para levar as crianças para a escola. E que, do ponto de vista, pelo menos, quando analisamos a faixa de idade de 7 a 14 anos, nós vamos observar que há uma redução muito forte nas desigualdades. Esse dado fala a verdade, mas esse dado também oculta muitas coisas também da realidade. Por quê? Quando nós queremos analisar a qualidade do acesso de um jovem ou de uma criança ao sistema de ensino, nós temos, claro, vários indicadores, não estou apresentando apenas o único indicador nesse sentido, mas um dos indicadores que nós temos é esse que se chama taxa de adequação. Né? Taxa de adequação. O que quer dizer a taxa de adequação? Né? Ela quer dizer o percentual. Ah, não, esse aqui é outro caso, desculpa. Eu falo dele mais adiante. Desculpa, eu falo dele mais adiante. Taxa de adequação é esse aqui. Taxa de adequação. Né? O que o dado de taxa de adequação ele quer dizer? Eu vou voltar para aquele outro, que ele fala uma outra coisa que eu vou mencionar também. A escola pública. Taxa de adequação. Ele é construído da seguinte maneira. Da população, no caso, entre 6 a 10 anos de idade, quantos estão na escola? 1. 2. Na série correta. Deu para entender?
6 a 10 anos de idade, quantos estão na escola na série correta? Nós vimos que o percentual de crianças, no caso, né, de 6 a 10, vimos de 7 a 10, é quase 100% na escola. Quando nós abrimos o dado, de novo, eu não estou fazendo a desagregação por gênero, tá? Depois, naturalmente, essa questão pode ser suscitada e a gente pode voltar a ela. Por uma questão de ser mais econômico na apresentação, estou passando direto, mas os dados foram desagregados dessa forma. Então, de 6 a 10 anos de idade, 59,6% das crianças brancas estudavam na série correta. Das crianças negras, pouco mais da metade, nessa faixa de idade, estavam estudando na idade correta. Certo? Quando nós vamos caminhar para o indicador entre 11 e 14 anos de idade, nós vamos encontrar que das crianças brancas, 54,3% estudam na série correta. 11 a 14, é criancinha ainda. Tá? Nas crianças negras, pouco mais de um terço. 37,7%. Olha como é que o dado anterior ocultando um aspecto da realidade. Foi todo mundo para a escola? Foi, mas qual é a qualidade dessa escola? Aí quando eu vou para a faixa de idade mais avançada ainda, de 15 a 17 anos, eu tenho simplesmente 8 de cada 10 jovens negros entre 15 e 17 anos de idade que ou estão fora da escola, nós vimos que era 20%, ou estão estudando na série inferior à idade esperada. 15 anos não está na primeira série do ensino médio, 16 não está na segunda, 17 não está na terceira. Né? Então a gente vai vendo. E olha só, quando pegamos aqui o caso da população do sexo masculino, população preta e parda de 16,2%, que é evidente que isso aqui não pode ser dissociado de indicadores correlatos, como por exemplo da violência. Porque é uma escola que atrai pouco, é uma escola que a pessoa já está com massagem, é uma escola na qual vai ter que ter um esforço especial para estudar, tudo atuando como um desincentivo. Isso aqui é um verdadeiro massacre. Isso aqui é um verdadeiro massacre, pessoal, contra a população jovem desse país. Isso aqui a gente vai aceitando, porque no Brasil nós temos poderosos instrumentos ideológicos que nos fazem acreditar que uma realidade absurda e bizarra seja considerada normal. Porque do ponto de vista do que o indicador quer dizer, nenhum país do mundo cujo senso de justiça social seja minimamente difundido junto à sua população, um dado desse pode existir, né? Passando dessa maneira. Professor, pois não. Essa quantidade de eliminação do jovem, sim, não influencia essa tabela, não tem como apurar. Essa taxa de quê, perdão? Do assassinato. Ah, não, claro que não, porque aí a pessoa, como naturalmente a pessoa já se foi, né, não tem como. Sim, mas o que eu estou trabalhando é com a ideia da vulnerabilidade, fator de sujeição a risco. Porque até ficar lá, até ir para a terra do pé junto, né, vai todo um conjunto de fatores que vão determinando a pessoa chegar naquela situação. É uma questão de probabilidade, né? Então é evidente que se o jovem não está na escola, é evidente que se o jovem, se está na escola, está com defasagem. É evidente que a escola não está atuando como um fator, como um vetor de aproximação do jovem para ela. E se não é a escola que está atuando, alguma coisa outra pode estar atuando. Aí sim eu posso ir no diálogo estudar. Tá? Bem lembrado, é importante fazer essa explicação. Tá? Agora eu quero falar também um pouquinho sobre a instituição de ensino. Né? Porque muitas vezes também é dito que quando nós trabalhamos com a perspectiva da questão da equidade racial na escola, nós deixamos de lado o problema da escola pública. Né? E que a gente só está pensando naquele afrodescendente que é mais rico, tem melhores condições econômicas. Pelo contrário, o que a gente vai encontrar? Ensino fundamental, primeiro ciclo, segundo ciclo, ensino médio e ensino superior. Né? Aqui já pegando o ensino superior. Da população preta e parda, no ensino fundamental, 92% estudam na escola pública. Quando vamos para o segundo ciclo do fundamental, aumenta, 93,1%. Vai para o ensino médio, mantém lá em cima, é 92,3%. Agora, pasme, né? Quando vai para a universidade, cai para 25,5%. Opa, que beleza, né? Então aqui eu aprendo a vir para cá. Né? Então, portanto,
Claro que na população branca também é 81%, 83%, 79%, 20,8%. Né? Vamos esconder os dados, mas com alguns detalhes. Inverte esse dado aqui. 92,3% das crianças pretas e pardas estão na escola pública, 81,8% das crianças brancas. Perfeito. Ou seja, a taxa de presença de crianças pretas e pardas na escola particular é menos da metade proporcionalmente do que das crianças brancas. Né? Então é claro que quando nós falamos de política de igualdade racial, não podemos deixar de lado a escola pública. Não podemos deixar de lado a institucionalidade, né, a parte institucional. Essas crianças estudam. Aí a gente vai ver também a composição de cor ou raça, do tipo de estabelecimento. É aquele mesmo dado, só que lido de outro ângulo. Tá? Ensino fundamental, primeiro ciclo. Qual é o peso dos pretos e pardos na escola pública? 60,7%. Na escola particular, 36%. No segundo ciclo, 59% na pública, 34% na particular. No ensino médio, 56,5% na pública, que é para 29% na particular. Ensino superior, vai para 38,4% os pretos e pardos na pública e 32,7% na particular. Olha só, 60,7%, 59,9%, 55,6% e 38,4%. Está em 20 pontos percentuais praticamente. Né? Não é 25 pontos, mas vai ali 17 pontos, que seja bastante. Né? Então isso aqui já nos coloca diante do problema. Outro dado muito interessante que nós trabalhamos no relatório foram dados que foram baseados no sistema de avaliação do ensino básico, que é aquele exame bianual que é realizado pelo MEC junto às escolas de todo o país, né? E que visa, enfim, saber se as crianças estão aprendendo ou não. Eu tenho aqui comigo dados sobre proficiência, que são aqueles dados sobre a nota obtida no exame. Eu não estou apresentando para vocês. Acho que não muda muito em relação ao que viemos discutindo, de uma pior qualidade de acesso das crianças pretas e pardas ao sistema de ensino. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, porque esse dado aqui foi gerado de forma inédita. Então nós produzimos um índice sintético com a capacidade de medir a qualidade da infraestrutura escolar. Foram considerados 9 variáveis. A conservação do telhado, parede, piso, porta, janela, banheiro, tinha instalação hidráulica e instalação elétrica. Os indicadores foram decompostos de escola pública e particular. E a partir dali fizemos uma tipologia. Colégios com nenhuma adequação, quando nenhum dos 9 itens acima foi descrito como adequado. Pouca adequação, quando até 3 itens adequados. Alguma adequação, quando 4 a 6 itens adequados. Boa adequação, 7 a 8 itens adequados. Exemplar e adequação, quando todos os 9 itens acima foram considerados adequados. Na verdade, quem conhece o SAEB, né, o SAEB ele é formado por estudantes, respondem àquele exame, fazem aquela prova, estudantes do ensino básico. São eles que estão concluindo os ciclos. O primeiro ciclo do fundamental, quarta série, segundo ciclo do fundamental, a série, último ciclo do ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio. Nós ficamos aqui só com a quarta série, porque esse tabelão aqui é muito grande. Ficaria meio complicado trazer aqui, os dados não mudam fundamentalmente. O que nós vamos encontrar? Na escola pública, com exemplar adequação, 21,1%. Na escola particular, com exemplar adequação, 54,1%. Na escola pública, com nenhuma ou pouca adequação, vamos encontrar 33% dos jovens. Quando nós vamos para a escola particular, com pouca ou nenhuma adequação, 5% dos jovens. Ih, caramba, um paísinho desigual, hein? Que paísinho desigual. Olha que a gente utilizou um dado, e olha, eu não estou dizendo por cor, não. Até porque a variável cor aqui, até aparecem diferenças, mas não é tão gritante a diferença. Agora, chama a atenção que se por um lado, quando desagregamos por cor, a diferença é tão grande, ela existe, mas não é tão grande, por outro lado, eu quero recuperar aquele dado que foi apresentado, que mostra a maior dependência dos jovens, pretos e pardos, da escola pública. Podemos chamar isso de racismo institucional? Né? Podemos, Azoito? Você que manda. Né? Então, portanto, aqui foi um dado. Isso aqui foi um dado importante para a gente poder ir além do mero acesso. A pessoa vai para o colégio, estuda na série reta, e chega lá uma escola que está caindo aos pedaços. Depois fizemos uma mesma pergunta sobre as variáveis de condição de segurança da escola.
Só que dessa vez, como dentro do questionário do SAEB, é perguntado aos diretores quais são os itens que são adequados em termos de segurança. Como essa quantidade de itens era maior que de infraestrutura, naturalmente o indicador ficou mais truncado, né? Começa o fôlego para ler os 16 itens. Existe muro ou grade ou cerca para garantir a segurança do aluno? Existe controle de entrada e saída de aluno? Existe controle de entrada de pessoas estranhas na escola? Isso aqui, até de forma ruim, que eu vou mencionar, uma forma ruim, quando esse dado foi divulgado, no momento do lançamento do relatório, ocorreu aquela tragédia lá em Realengo. Que até, como esse dado fazia parte aqui, em algum momento, né, enfim, os setores permanecem trancados durante o funcionamento da escola. Existe algum tipo de vigilância no período diurno? Vigilância para o período noturno? Vigilância para o final de semana e feriado? Há policiamento para inibir furto? Há policiamento para inibir tráfico de droga dentro da escola? Há algum tipo de policiamento para inibir... Não, para inibir tráfico? Tem sistema de proteção de incêndio? A sala onde são guardados equipamentos mais caros tem dispositivo de segurança? A escola apresenta sinais de depredação? Existe uma boa iluminação do lado de fora da escola? A escola adota medidas de segurança para os alunos na mediação da escola? A escola é servida por transporte público fácil em todos os turnos? Né? Aí o transporte é importante, né? E a mesma tipologia. Nenhuma ou pouca quando é 0 e 4 respostas positivas. Segurança insuficiente quando é 5 e 8 respostas positivas. Segurança mediana quando é entre 9 e 12 respostas positivas. Segurança boa ou muito boa quando 13 e as 16 variáveis foram assinaladas positivamente. E aí, de novo, pegando apenas os alunos da 4ª série, de novo, pessoal. Né? Boa, segurança boa ou muito boa. 46% dos jovens brancos, dos pretos e pardos, né? Aqui como é negro, pardo, mulato, é assim que está no questionário do SAEB. Por isso que está assim desse jeito aqui. 35%, 11 pontos percentuais de diferença. Quando nós vamos ver escola pública, escola privada, particular, 41%, né, que estão, né, aqui, desculpa, eu estou falando aqui da escola particular, né? 46% dos brancos, 36%, quer dizer, população negra vai para a escola particular, ainda assim está encontrando uma pior qualidade. Tem segurança, 40%. Quando vamos para a escola pública, 17%, 13%, 15% das escolas públicas, dos alunos das escolas públicas, estudam em escolas com condições de segurança boa ou muito boa. Cerca de 36%, 37% estudam em escolas com nenhuma ou pouca segurança insuficiente. Né? De novo, recuperando aquele dado da dependência, da maior utilização, não dependência, maior utilização das crianças pretas e pardas negras da escola pública. Né? Então esse dado aqui não é um dado que não dialogue com a variável cor, dialoga e dialoga sobre qualquer aspecto. Né? Então vamos lá. Nenhuma ou pouca segurança, segurança insuficiente, apenas, não é tão baixo assim, mas vamos lá, 13% das escolas particulares. Vis-a-vis aqui aos 37, alguma coisa aqui, crianças que estão na escola pública. Né? Então, de novo, elementos para uma reflexão, elementos para a produção de políticas, o dado existe. Né? Já devo estar terminando, para quem estava muito cansado, já me aguenta aí um instantinho. Esse dado aqui foi tirado daquele questionário que é aplicado aos alunos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio. Há um questionário econômico para os que participam do exame. Então, portanto, não dá para dizer da população brasileira. São respostas em respeito a quem respondeu. Tá? Então, vamos limpar aqui o meio de campo para não haver nenhum tipo de confusão. Então, brancos, pretos e pardos, porque o Enem calcula pretos e pardos, né? A classificação é essa. Considera racista? A pergunta era essa. Perguntou o jovem que fez o Enem. Considera-se racista? Total 2,4% sim. Né? Brancos, pretos e pardos, 2,6%, 2,7%. Olha a loucura. Tem parente racista? A pessoa mesmo não se acha. Tem parente? Ah, meu parente é. Olha como é que isso aqui vai sendo coerente. 29,9%, 29%, 26,5%. Né? Tem amigo racista? Aí cresce. 35%, 36%, 37%. Colega de trabalho racista? 34%, 37%. Vizinho conhecido, 45, 50. Aí esse dado, vou pular esse dado aqui, vai ser o Bruno, já presenciou discriminação? Ninguém se considera. Já presenciou discriminação? 55,7% do total diz que já presenciou discriminação. Tá?
étnica, racial, de cor. Muita dúvida aqui. A discriminação, por exemplo, por questão de orientação sexual, seria importante também, mas seria uma outra pergunta. Tem lá, mas não está aqui. Se incomodaria se tivesse parente ou colega de história, de trabalho, de outra cor? Aí não me incomodaria, não. Todo mundo é, eu não. Aí, aonde o dado ele fica forte? Também. É forte por todos os lados. Já sofreu discriminação? Participar 20%, 6,6%. Não é exatamente 4 vezes, mas vai ali beirando a 4 vezes. É maior a proporção de participados que já participaram do Enem e que já haviam mencionado já ter sofrido discriminação. Perguntinha que não quer calar. Perguntinha para o Chopinho que vocês vão tomar aqui daqui a pouco no amarelinho. Que frequenta a universidade. Pode ter 15 anos, 20 anos, 70 anos, eu pego todo mundo que está na universidade. E eu divido essa população pela população total que a Unesco considera que é a população. Unesco é a Agência das Nações Unidas para a Educação e a Cultura, e que geralmente é a que lida com questões educacionais dentro do sistema ONU. Então, eu pego essa população como um todo que está na universidade e divido pela população cuja idade é esperada para frequentar o ensino superior, que seria um jovem entre 18 e 24 anos. Tá? Então é isso que quer dizer a taxa bruta de escolaridade, um DT sobre ele. Vou direto para a taxa líquida de escolaridade. O que é a taxa líquida de escolaridade? É mais fácil até de que vocês compreenderem. É o percentual de jovens entre 18 e 24 anos que estão na universidade. Simples. Né? Isso que eu economizo meu gogó. Então o que vai acontecer? Em 88, vou direto para o total aqui. 1 a 8% dos pretos e pardos jovens frequentavam a universidade. Quando fiz meu ensino de economia nesse período, eu tinha em 88, 22 anos, já vai no tempo, então, portanto, eu devo ter aqui uma fraçãozinha dessa aqui. População branca, 7,7%. Passando o tempo, 10 anos depois, continua igual. Aí melhora, em 2008. Esse período aqui, esse intervalo 98, 2008, é um intervalo que os indicadores educacionais como um todo melhoram. Mas ainda você vai ter, qual é a taxa de jovens? Pode ser qualquer universidade, qualquer uma. Desde aquela poderosé até aquela ali menos prestigiada. Né? Qual é o percentual de jovens afrodescendentes na universidade? 0,7, o mesmo percentual de brancos 20 anos antes. População branca, 20,5%. Tá longe, isso aqui é muito ruim. A população universitária jovem da Argentina deve chegar na casa dos 45%. Provável que Cuba bata na casa de 60%. Né? É aquela cultura exclusivista das elites brasileiras que vai levando esse tipo de indicador. Se for pegar apenas universidade pública, isso aqui vai cair para 3%. 3 em cada 100 jovens negros na escola pública. Né? Então, portanto, isso aqui diz respeito a uma questão que todos nós sabemos muito importante, que é das ações afirmativas no acesso ao ensino superior. Né? Aqui é um indicador, é um dado mais chatinho de ler. Eu na época da campanha das ações afirmativas na UFRJ, usei muito. É um quadro sintético de onde existiam cotas e ações afirmativas de que tipo de grupo dentro das universidades brasileiras, federais. Esse dado provavelmente já está um pouco defasado, porque assado, por exemplo, a UFRJ aderiu ao sistema e não está aqui dentro. Por exemplo, né? Então tínhamos em 2008 32 universidades federais que haviam aderido. Não, não besteira. Universidades federais haviam 55 que haviam aderido ao sistema, não era tão pouco, né? Enfim, não, o número total de ES era 55.
número total, tem cotas? Não, era 17, eram 34 total universidade, mas esse dado aqui já está defasado, porque pelo menos a UFRJ ela se somou. Pessoal, olha só, esse dado que tem um outro dado depois, eu não vou falar mais dele porque eu já perdi o fogo. Olha só, esses dados aqui fizeram parte, como eu disse, quero trazer para vocês os dados sobre desigualdades raciais na educação que estão presentes no relatório. Esses dados não dizem tudo. No capítulo de educação, por exemplo, tem dados sobre outros países, dados que acontecem em relação ao afrodescendente no Uruguai, na Colômbia, no Equador, né? Temos dados falando sobre a África do Sul, efeito das ações afirmativas nos Estados Unidos, e é evidente que eu não ia ter como, mesmo que eu tivesse todo o tempo do mundo, eu não ia ter como esgotar cada uma dessas questões aqui. Mas o objetivo é justamente da gente procurar, veja bem, no início eu comecei a minha apresentação fazendo uma discussão muito conceitual. Ah, para o poder nós somos números, mas nós temos que interpretar esses números, temos que ver esses números por um outro ângulo, por uma outra ótica, compreender o conceito dos indicadores. E justamente, o que o objetivo de passar cada um desses dados que foram passados aqui, cada uma dessas estatísticas que foram mostradas, era justamente da gente conseguir, a partir de agora, dominar essas ferramentas para produzir a nossa interpretação do mundo, né? Vamos assim dizer que durante os últimos 500 anos, esse país foi fundamentalmente interpretado pela Casa Grande, né? Pela Casa Grande. Agora está na hora da senzala também dizer, né, qual é a sua interpretação sobre esses dados. Em parte, o que o relatório tentou fazer foi ter um olhar, digamos, proveniente da senzala para produzir uma reflexão crítica da realidade do nosso país. E já produziu fruto, né? Porque na UFRJ já, esse material já Ajudou, perfeitamente. Bom, pessoal, olha só, Zuil, você tem agora uma missão importantíssima de dizer como é que a prática escolar contribui para a formação desses dados. Ou fala aquilo que você achar que houver por melhor. Mas fica aqui para a gente produzir aqui o nosso diálogo na medida da sua criatividade já tão bonita e admirada por todos nós. Passa agora aqui a palavra para a nossa Zuil. Eu vou falar muito rápido para a gente ter vou levantar. Para a gente ter a oportunidade de eles perguntarem para o Marcelo, né? Porque eu acho que é muito raro, né? Não sei se então no último curso tiveram poucas oportunidades de dialogar, de questionar, perguntar coisas. E aí, com relação à sua questão, eu ia perguntar assim para você, Marcelo, eu ia perguntar o que a gente faz. Porque da hora que eu estava lendo esse capítulo para hoje, eu fiquei pensando, gente, quanta desgraça. O que a gente faz para melhorar esse quadro de educação? Porque hoje, nesse momento, continua as questões. A gente que veio de 1900 antigamente, né? Trabalhando com essa... Eu tenho 25 anos trabalhando com essa questão todos os dias da minha vida, né? No mínimo. Então, assim, aí você entra na escola pública, que é aqui eu trabalho, e por mais que tenha trabalhos, tenha ações de várias pessoas, o quadro continua caótico. E há uma insensibilidade da escola, dos docentes, em lidar com isso. Parece que bate e volta. É como se fossem impermeáveis, né? Tem uma certa impermeabilidade. E aí eu fico pensando, eu tenho a pendência de fazer o bloco com o Marcelo, discutindo indicadores, pensando, né? E aí eu fiquei apaixonada pela ideia da pedagogia dos indicadores sociais. Porque o que eu descobri, que por incrível que pareça, com algumas instâncias de poder, esses números parecem mágica. Se você diz a criança é discriminada, existe isso, existe aquilo, aí você pega os dados, faz lá é queijo que fala, pizza, sei lá, né? Aí parece que acontece uma mágica. Então, meu desejo de estudar é justamente para usar esse instrumental como uma arma, tá? Uma arma, um mecanismo de tocar no coração dessas pessoas, no sentido de tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, tem que ter formação,
para que interfira de alguma forma nesse quadro. Isso é de fato alguma coisa que me sensibilize. Eu fico pensando assim, meninas jovens lá do instituto que estão aí. Poxa, ele falou da vida de vocês. Vocês deviam estar estudando durante o dia. Por que vocês têm que estudar de noite? Por exemplo, o que acontece? O que é que vocês sonham no futuro de vocês? O que é que vocês esperam da escola? O que é que vocês aprendem dessa escola? O futuro do país está na mão de vocês. A gente está daqui a pouco, toma aí. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão trabalhar onde? Sonham com o quê? Desejam o quê? O que vocês vão dar para esse país na hora que vocês estiverem segurando a onda? Então, a gente como educador e educadora é responsável pelo lugar que vocês estão hoje. Nós como educadores, se vocês estão bem ou mal na escola, se a escola de vocês é boa ou ruim, eu não sei, mas nós educadores e educadoras somos responsáveis por essa escola que vocês estudam. E aí, como é que faz? Então me dá uma angústia em ver vocês. Será que vocês estão entendendo? Como é que vocês sentem isso? É a minha inquietação quando eu dialogo com estudantes, quando eu dialogo com jovens, com professores. A gente trabalha com professores e professoras, mas chega que esgota, né? E aí agora eu quero trabalhar com jovens. O que é que essa galera está pensando? O que é que eles têm a dizer a gente para ensinar nós educadores, nos ensinar a melhorar na prática? Porque a prática da escola é chata. E os alunos não fazem nada para melhorar isso, porque eles saem, vão para o banheiro, vão para o corredor, né? Vão namorar, claro, namorar é muito melhor que ficar na sala de aula. Né? Então, o que a gente faz? Então, quando o Marcelo me pergunta essa questão, eu me reporto àquela galera que está ali. E olha que se a gente for buscar estatisticamente, tudo bem, vamos botar todo mundo na fatura de afrodescendentes. Mas, observa lá como é que é essa fatura de etnia lá atrás. Para a gente também tem quem é que está aqui. Também é um dado para te pensar. Quem aí se considera negro de vocês? Quem de vocês se considera afrodescendente? Como é que é isso? Então isso é importante. O que vocês querem ser quando acabar o ensino médio? O que você quer fazer? Vocês vão fazer uma faculdade? Já pensaram o que quer? Vão fazer de quê? Estão se preparando bacana para hora H? Não é fácil entrar na universidade pública. Então, como é que vocês cobram isso da escola? Ou deixa passar? Então, são questões que nos tocam como educadores. Aí o Marcelo vem e me pergunta como é que a escola faz. E aí, isso é um exemplo, né? Olha lá atrás e vê que são jovens que estão aqui. Eu estou ouvindo as respostas, mas só eu. Não está chegando. Sim, mas entendeu? Não importa a resposta deles, importa para mim. Mas se eles não estão falando alto para ouvir, eu não sei o que fazer, né? Mas o mais importante para mim nesse momento que tem esse abismo entre nós é saber que alguém está respondendo. Se está respondendo, está pensando. E aí eu, como não sou educadora controladora, o importante é que o pensamento flua, que a pessoa se toque, sinta e siga seu rumo, né? E a gente é que tem que ter responsabilidade. Então eu paro com o que eu senti, me senti provocada por Marcelo positivamente, e aí eu queria que a gente conversasse. A gente tem um restinho de tempo, e aí seria bom as pessoas trazerem perguntas, dúvidas, para a gente dialogar e aproveitar um pouquinho esse restinho de tempo aqui com o Marcelo. Quem quer? Eu sei que tem gente levantando o dedo, por favor. Se apresente, por favor, só para a gente poder interagir. Paulo César, estou entendendo, professor. Tudo bem? Como vai? Bom, beleza. Eu diria o contrário, sua pergunta ao contrário. Eu diria
O Brasil vai mudar isso. Viu, professor? Eu diria o contrário, a pergunta. Inverteria. Eu diria que eu poderia lá, esse quadro. Olha assim, esse é o Brasil que vocês receberão. Não ao contrário. Este é o Brasil que vocês mudarão. Fiquei perguntando aí. Receberão de nós, né? De nós. Não mudará esse Brasil. Estando colocado ao contrário. O desafio é deles. Não. Eu informá-los assim. Entendeu? Compete ao grupo mudar isso. Em termos de futuro, é o contrário. Eles terão que fazer isso. Mas só que quem dá ao Brasil é quem dá a carga. É diferente. Está provado. Não é pra cá. Se não chegar de doutorado, que é brincadeira. Entendeu? É muito mais instigante, colocada de forma ao contrário. Este é o Brasil que vos ofereço. Podem mudá-lo? Eu diria, não. Tal desafio. Sou pessimista. Realista. Obrigado. Vocês ouviram o que ele disse? Esse é o Brasil que a gente está oferecendo a vocês. E ele está dizendo que vocês não vão mudar? Vocês não podem mudar esse Brasil. O que vocês respondem pra gente? Vocês são... Ou vocês vão? Eu ainda estou vivo, eu quero ajudar a mudar. Estou transferindo Outra questão. Não é vão embora, não. Vão mudar o Brasil. Vamos lá. Quem mais? Vamos aproveitar. Juju, ó, tem toda gente aqui. 1, 2, 3. 3 pessoas. Jurema. Aparecida e Tereza. Marcelo, Jurema, Aparecida e Tereza. Então, por favor, pra você. Jurema, Aparecida. Vamos lá, Jurema. Esse material agora está disponível na rede. Ainda não? Olha, digamos que está e não está. Eu tenho uma que eu tirei. Exatamente, entendeu? Se o material está disponível na rede. Sim. Esse segundo está. Mas não está. Nós vamos disponibilizar na rede oficialmente. Como é que eu não Espera um instantinho, pessoal. Nós vamos disponibilizar na rede no portal do Laesel, assim que nós tivermos o nosso portal reformulado. Nós sabemos que está sendo na rede e eu chorei copiosamente o dia que eu soube disso. Vamos lá. Paixão, você pode mostrar aquele gráfico de faculdade pública, privada, que você mostrou por raça, cor? Pode demorar um pouquinho para abrir? Tá? Não, tá. Então, eu acho que tem, na minha opinião, né, alguns elementos que precisam ser colocados na problematização, né? Porque eu acho que a gente coloca muita questão dessa escola que não atrai, enfim. Mas eu acho que tem outras questões colocadas aí. É a inserção no mercado de trabalho formal e informal cedo do jovem negro, né? Que vai para a escola cochilar, coitado, né? Cansado, pegou o trem de manhã, vai pegar o trem de noite, não é verdade? Com muito esforço. Eu não li esse segundo relatório, não é esse não. É um que você falou, olha, sai dali. Esse, exatamente. Mas, então, acho que tem aí uma questão, que é a questão da inserção no mercado de trabalho, formal e informal, desse jovem preto e pardo muito mais cedo, mas muito mais cedo do que o branco, né? Eu me lembro, sou médica, fui trabalhar com 15 anos, meus colegas de faculdade foram trabalhar com 25 anos. Né? Fica de pé. Hoje não. Em pé a gente fala mais alto. Vamos lá. Não, o que eu estou colocando, né, é que eu acho que tem que se colocar a questão, inserção no mercado de trabalho formal e informal desse jovem preto e pardo muito mais cedo do que esse jovem branco, que faz com que ele tenha repetência, que faz com que ele abandone mais cedo. Então, mesmo a escola não sendo atrativa, eu acho que tem outras questões que tiram ele da escola.
ou que fazem com que ele se atrase na escola, né? Mas tem uma questão particular me mobilizando hoje, que é exatamente aquele 25% ali que está na escola. Não, aquele que está na escola, na faculdade particular. 75%. Né? Que é aquele, na minha opinião, que pega o seu dinheirinho do salário do final do mês e vai pagar o supermercado das faculdades. Não é verdade? Um quilo de alimento não perecível, uma redação, e eu entro nesta faculdade. Eu vou obter aquele canudo que me disseram que vai fazer com que eu dispute em igualdade de condições um emprego com aquele garoto branco que passou na pública, né? No vestibular Rocha, e ninguém não entra nele, né? Então, isso me preocupa. Eu hoje estou vivendo no setor saúde a questão de estar trabalhando com profissionais selecionados para as OS, via currículo, a maioria de universidades particulares desta qualidade, que o português que escreve como profissionais médicos, enfermeiro, é altura com U. Vamos hoje discutir o peso e a altura da população. E essa altura é escrito AU. E essas pessoas têm um Corém, têm um CRM, com certeza tiraram suadamente seu recurso do bolso para ter acesso a esse tal educação superior, né, que eu diria escolaridade superior, né, porque educação superior é outro barato, né? Então, eu acho que a gente precisa botar alguns elementos nessa problematização e nos cobrar o que é que nós, né, estamos fazendo para reverter esse quadro, né? O que é que nós vamos oferecer, o que é que nós vamos deixar para essa juventude, porque nós também pregamos essa tem que ter nível superior, mas não pode ser ali não, porque está muito ruim. Está muito. E eu não me engano que eu gosto, né? Não concordo de igualdade de condições. Pega o vínculo precário que o Estado está oferecendo para essas pessoas hoje. A Tereza, que aí ele já dá são quase 9 horas e 9h15 a gente tem que... O que eu estava querendo saber é que nesse acesso à universidade, se já tem como apurar uns 7, 8 anos de cota, que a UERJ já está há mais tempo, né? E todos esses mecanismos Enem, o ProUni, se já tem como apurar, se já ajudou a população lá a chegar muito, se já tem dados concretos de pesquisa, ou se esse trabalho já inclui, ou se o IBGE já está incluindo, ou se esse trabalho já deu para incluir, ou ainda não tem material suficiente aí. A gente mostrar não funciona, são mecanismos que está fazendo o jovem chegar. E é claro, com o passar dos anos, vai se aperfeiçoar isso que a professora levantou. O corpo jovem vai começar a exigir responsabilidade. Era isso que eu queria saber, nesse caso, se já tem ali no reflexo o acesso. Ela foi a última? Eu acho que ela é a última, não tem mais ninguém. Não, tem o nosso jovem ali, o nosso jovem. E aí a gente encerra as perguntas para acabar. A minha pergunta, né, Marcelo, você no início da fala, você falou dessa divulgação do poder, que já atinge muito mais as pessoas, você também. E aí, como você é um especialista nessa questão estatística, números e sobre questão racial, tendo em vista que desde a década de 80, né, vem se produzindo cada vez mais esses dados, vão se complexizando e vão se mostrando toda essa desigualdade, como você vem acompanhando, eu queria saber como você vê que os gestores, né, absorvem esses números, né, e como isso se materializa em políticas públicas. Isso toca mesmo no coração deles, isso, né, atinge o nosso povo, verdade? Como é que isso fica? Você, como um cara que produz estatística, como é que isso atinge isso? Bom, obrigado pelas perguntas que chegaram. Vou ter que fazer o franquista, então vai ficar todo mundo dentro do prédio. Eu não debates vai durar até segunda-feira. Enfim. Olha só, eu fico primeiro fazer aqui o agradecimento sempre renovado ao 5
pela parceria que vem mantendo aqui esse público, né? Agradecer aqui os presentes, sexta-feira, afinal de contas, tem sempre algo mais divertido para se fazer. E aqui a Zoilda me acompanhou aqui na mesa. Esse esforço, a Zoilda fala aqui expressamente, ele deve continuar, né? Da nossa parte, no que diz respeito à nossa parceria. Tudo que quer é que a gente tenha a capacidade de justamente produzir esse diálogo entre o que acontece na realidade dos números e a prática social, tal como ela está se dando. O que sempre costuma me deixar muito angustiado quando eu venho para esse tipo de momento, como esse agora, isso já vem muito tempo isso. É que a gente vive esse momento, é uma intensidade, é uma carga de energia, de vida que fica circulando aqui na sala. E o grande desapontamento que vai ser de pegar o elevador, chegar lá embaixo e estar no nosso mundo, tal e qual, né? Sempre tivemos, né? Porque a luta contra, né? Como dizia o Maquiavel, uma frase que eu gosto muito de citar, do livro O Príncipe, ele dizia, não há, nesse mundo não há nenhuma empreitada de mais difícil execução do que tentar mudar a ordem das coisas, né? Por quê? Porque as pessoas, quando elas nascem, elas são acostumadas a pensar que a sua realidade, que elas nasceram, sua realidade social, é aquilo. Elas naturalizam aquela realidade. Se o poder sempre foi exercido por homens brancos no passado, ele é no presente e será duro. E a mesma coisa vale para o acesso à universidade, a mesma coisa vale para tudo no mundo. Quer dizer, o que é lutar por hegemonia? Lutar por hegemonia, em alguma medida, também representa esse ato de questionar, de saber questionar o mundo. E de não cessar de perguntar o porquê das coisas. Porque as coisas têm origem, porque as coisas têm grau de determinação. E essa, na verdade, é a grande angústia de quem sai de um espaço como esse. Porque, à medida a gente aprendeu a fazer o questionamento, ou a gente vem se habilitando para fazer o questionamento, e vai descobrindo que a produção desse questionamento é como se a gente estivesse sendo de uma lagarta virando a tal borboleta. É uma metamorfose que cada um tem que fazer, tem que cumprir. Justamente por quê? Porque nós temos tudo para nos manter calados e para a gente se acostumar com a vida tal como a gente recebeu dos anos, né, do passado. E é por isso que eu acho que a gente vai ter sempre diante de nós essa questão de como produzir bons instrumentos de análise e também saber o nosso limite. A contribuição que cada um vai poder dar. De dentro da universidade eu fico feliz de poder estar fazendo um curso gratuito num contexto que eu tenho uma universidade inteira privatizada vendendo curso. Vendendo curso. Feliz de saber que a atividade de extensão, porque operar dentro de uma lógica republicana, de fazer os acordos, trazer as pessoas, isso é muito bom. Agora, será que vamos seguir dar os próximos passos? Como é que a gente faz para chegar ali na ponta? Como é que a gente faz para as pessoas se acostumarem com o mundo que elas receberam? Até considerando que às vezes a história acelera. Quem poderia imaginar o que ocorreu agora em Londres? Né? Depois de um casamento daquele tudo, tá lá aquela garotada. Quer dizer, a história acelera, porque às vezes parece que vai demorar 3.000 anos e às vezes em 10 minutos, agora na Líbia mesmo, né? Malgrado aí as diferenças. Enfim, é uma coisa a ser comentada. Quem imaginou? Eu tive esse legal, em dezembro, era a foto do cadáver para tudo quanto é lado. Quem imaginaria que hoje depois estava o homem derrubado? Como dizia de novo Maquiavel, às vezes tem a deusa da fortuna e faz mudar tudo. O que importa é a gente estar bem preparado. E é o que dá para fazer sendo professor. Preparar. Eu sempre digo para os meus alunos, orientandos, não nos cabe fazer uma revolução. Porque revolução depende das pessoas quererem botar para quebrar. Como professor me cabe conhecer. E eu tenho que estar bem informado, bem preparado, porque você não precisa fazer uma revolução para poder chegar aqui e trazer elementos para a gente poder refletir, a partir dali ver o que é necessário para produzir essa tal transformação. O conhecimento é uma revolução possível e é o que a gente pode fazer nesse momento, e saber legar a garotada, né, a forma crítica de entendimento da realidade, aprender a dizer não, aprender a dizer que isso não está certo, isso é injusto. Não é assim que as coisas têm que ocorrer. E se tivermos capacidade, quem sabe, processos históricos futuros se abram e as mudanças venham ocorrendo. O que os gestores, como gestores absorvem esses números? De forma nenhuma. Se lixam para isso aqui. Lixando. Estão se lixando como sempre se lixaram. Porque no fundo,
A sociedade brasileira se acostumou a ver a população afrodescendente vivendo mal e, em alguma medida, isso acabou se considerando algo que deve ser incorporado à paisagem das coisas. Professor, na estrutura do Estado, a CEPI e outras conquistas não representam tudo desse. Olha só, Tereza, a CEPI e a Fundação Palmares juntos devem ter um orçamento totalizado. Nós vimos aqui 194 milhões de reais em 2009, né? O orçamento geral da União do Brasil, se for considerar inclusive títulos da dívida pública que são rolados, ele vai na casa de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O bom de fazer conta é isso. Não é? Quem sou eu para desmerecer o trabalho do Luiz Abairro, do Eloy Ferreira, dos companheiros que estão lá numa difícil luta e que, enfim, eu quero sempre contribuir, mas, sabe, e mesmo, mas tem as políticas que são voltadas para os negros, a transversalidade das políticas públicas do Brasil, né? Cadê esse tema na agenda dos partidos políticos? Cadê esse tema na agenda do movimento sindical, dos movimentos sociais? É uma disputa, estamos travando uma disputa. Somos o lado mais fraco. Estamos tentando recuperar aquilo que talvez tenha sido os dois momentos que a questão racial no Brasil teve características de movimento de massas. A abolição e no momento da fundação da Frente Negra, quando chegou a cerca de 40 mil ativistas em todo o país. Até então nós não conseguimos ainda, somos grupos dispersos que temos ainda que produzir nossas análises, nossas... O que a gente pode fazer? Como eu disse, o que me cabe é trazer as informações que hoje estão disponíveis e apresentar. É como se fosse, a conta pegando fogo, vai lá o colibri no biquinho e traz a água. Tá maluco? A água do colibri não vai apagar. Meu amigo, eu estou fazendo a minha parte. Realmente, o seu nome que eu esqueci, ele não falou, fez a última pergunta, eu não tenho como realmente dizer para você, com algum grau de otimismo, de que o poder público tenha pegado esses dados abertos, analisados, porque o problema não é pontual, o problema é político. E enquanto formos fracos politicamente, nunca vamos influenciar nada, sendo bem realistas. Então o que a gente tem que fazer? Está bem informado, preparar a garotada para as realidades venham a ser transformadas. Não vamos ter ilusões, não estamos mais em época de termos ilusões. Né? Aí, quer dizer, eu vou tentar aqui fazer eu vou responder a Jurema, responder a Tereza. A Jurema pergunta, ela não fez exatamente uma indagação, ela fez uma colocação, e ela tem razão. Não dá para pegar os indicadores educacionais do acesso da população negra à escola, né, os indicadores educacionais, e dizer, isso é produto da falta de estímulo. Como é que vai se construindo esse tijolinho do tijolinho? Como é que se produz? Da mesma forma que a Zula ficou encantada com a ideia de pedagogia dos indicadores sociais, como é que se constrói a pedagogia do fracasso escolar? Como é que ela vai sendo construída? Como é que uma criança de 7 anos de idade, dependendo da condição social, da cor da pele que venha, já saiba que seu papel no mundo não é virar engenheiro, nem virar médico, é virar pedreiro? Que milagre é esse, gente? Que mecanismos ideológicos são esses que vão convencendo milhões e milhões de pessoas a não usarem, a não acreditarem em si mesmos? Que pedagogia é essa, Zul? Que pedagogia é essa que vai construindo? Aí o que vai acontecendo, Jurema? Tem um fator desalento na escola. A escola fica às vezes meio fraquinha. Aí eu sou reprovado. Aí eu olho para o lado, não tenho ninguém parecido comigo numa profissão mais prestigiada. Se eu for para o mercado de trabalho hoje, eu ganho um vintém. Se eu ficar na escola por 3, 4 anos, vai mudar fundamentalmente quando ganhar no mercado de trabalho? Você é pedreiro mesmo, você é empregada doméstica mesmo. É o ciclo da desgraça constituído. E aí é que vem a importância das ações, da 10.639, aí que vem a importância de começar a produzir análise sobre a própria escola. Por quê? De novo, culpar a escola no Brasil pelo descalabro, eu acho que talvez seja exagero. Agora, não ver o papel da escola na construção também de um cenário alternativo, eu acho que também é uma coisa completamente descabida. Qual é o papel da escola para reverter esses indicadores? A gente pode inverter tudo a nossa reflexão, como ele propôs. Vamos inverter a forma. Né? Qual é o papel que cada um de nós pode ter hoje para reverter esses dados? São iniciativas pedagógicas mais localizadas, é através do sindicato, uma ação coletiva mais contundente, é pressionando os candidatos a deputado. Como é? O que não pode é a gente ter para 10 anos, 20 anos, 30 anos, o mesmo indicador que nós herdamos hoje.
Então esses indicadores, o que é interessante deles também, fazendo aqui uma discussão que na verdade é paralela, é o fato de que, digamos que o analfabetismo dos negros não seja exatamente 13,6, seja 13,4. E teve um problema ali na hora de fazer a conta. Ninguém duvida que esses dados, que a vírgula esteja ali um pouquinho errada, estivesse, espero que ela esteja, né? Que tivesse. Porque esse dado, ele diz respeito à forma pela qual cada um de nós sente o mundo. Se eu chego aqui com dados falando, os negros estão melhor na educação, melhor na saúde, aí o Marcelo piorou, né? Sei lá que diabo de estatística é essa que ele está utilizando, né? E o fato é que a gente está trabalhando com dados que, tudo bem, que a gente possa deixar a vírgula de lado. O que importa é que ele diz respeito a uma maneira pela qual nós percebemos como a sociedade brasileira, desagregando por cor, agregando por tipo de escola, desagregando por gênero, se fosse o caso, está distribuído, está organizado. Isso aqui, esse tipo de informação deve ajudar a gente a ficar mais inteligente, a ficar mais esperto para analisar uma realidade muito complicada. Provavelmente o que faz com que os indicadores da população negra no que tange ao acesso à escola sejam tão francamente ruins é um somatório de fatores, e o que se trata hoje é a gente conseguir desmontar essa bomba relógio que fica explodindo o tempo todo. Como fazer com que a garotada acredite em si mesmo? Como fazer para a garotada no momento do dizendo, no momento que ele vai, da última vez que pegou na caneta? Porque tem sempre uma última vez. Se ele teve uma última conta, teve um último exercício, teve uma última redação, e depois daquilo para nunca mais. Adeus, Tim. Por quê? Como? Como se constrói isso? Essas perguntas me assustam também, é o seguinte fato. Se você me disser que hoje as organizações Globo, por exemplo, não têm a resposta, não vou me surpreender, porque lá tem um cara lá que é o editorialista que manda lascar a lenha na gente. Nós também não temos. Tem algo de errado. Nós também não temos. O problema não é só o outro. Cadê tu? Cadê os métodos educativos? Cadê os exemplos que a gente possa hoje levantar e dizer, o seu dado é o teu dado, porque lá onde eu atuo, a gente faz A, faz B, mas não temos nada. Aí fica complicado, a gente está agindo de menos, a gente está aquém do que, digamos, sonhos, né? Digamos que a história esperaria de nós. Né? É uma coisa a ser comentada. Eu não estou falando de você, não, de mim também. Né? Todos nós estamos diante de um desafio, que é como fazer. Sabemos que é pelo estudo que esse troço vai mudar. Não tem outro jeito. Né? Não dá para transformar 90 milhões de pessoas em jogador de futebol e modelo. Então, portanto, evidentemente, ou é estudando, ou a gente vai conseguir, enfim, não vai sair dessa situação. Então, eu quero realmente sublinhar o que ela disse. Realmente o debate é muito mais complexo, mas é justamente em nome dessa complexidade que nós precisamos de boas ferramentas de análise e de boas metodologias de transformação. E que realmente fica um desafio para cada um de nós, que é de como produzir. A gente está se danando com essa oficina para saber qual é a melhor metodologia, para saber como avaliar melhor, para saber como efetivamente fazer com que as pessoas se apropriem dessas informações. Não é nada fácil, mas certamente essa questão ela fica aqui colocada. Aí a Tereza, ela me pergunta se a gente tem dados sobre acesso à universidade. Tereza, olha só, ficou um pouco diluído, né? Por quê? A gente vai observar esse dado aqui. Quando a gente vai observar esse dado aqui, vou de novo para a lista de escolaridade do ensino superior. O que acontece? A gente vai observar que houve em 98 e 2008 um certo salto, né? 6,8 para 13,7 dos jovens na universidade. Quando a gente pega aquele outro dado de escola pública e escola privada, o que aconteceu no Brasil nesse período? Ocorreu uma grande expansão da rede de ensino superior através da rede privada, da rede particular. Por isso que o indicador ficou com aquele dado. Mais recentemente, através do REUNE, né, o governo federal expandiu vagas e, ao pedir esses dados, também aparecerão nas estatísticas em algum momento. Agora, eu tenho como separar aqui dentro o fator UNE, fator esforço individual, fator A, fator B, não tem como, a não ser muito indiretamente. Dentro do relatório, tem uma estatística que vai um pouco mais além, que foi aquela que eu comentei pouco, essa aqui, que mostra no ano 2008 qual era a quantidade de vagas, né, que eram oferecidas através do sistema de ações ativas. Preto, pardo, índio, remanescente de quilombo,
portador de necessidade especial, oriundo de escola pública, outros tipos. Esse dado aqui foi obtido no Censo da Educação Superior. Então a gente obtinha um total de vagas de 35.964, que correspondia ao número total de vagas oferecidas pelas instituições de ensino superior de 10,5%. Aqui dentro não está incluído o aluno que entrou na universidade através daqueles bônus, que é o sistema de acesso que, por exemplo, a Unicamp, a USP, a UFMG, se não me engano, a UF, né, adotam atualmente. A UF também, né? Então, não está, e por isso esse dado tem alguma, né, temos bons motivos para crer que ele está subestimado. Tá? Agora, entre o número de vagas que foram ofertadas através desse sistema e essas pessoas terem chegado até o final da corrida, do obstáculo, não há essa informação atualmente. Aqui é quem entrou, não é quem saiu. Então, sendo bem preciso no que tange o que você me perguntou, o melhor dado que eu tenho. Ponto. Isso aqui pega apenas as instituições públicas. Não está envolvido o ProUni e o FIES, que são os dois sistemas que o aluno faz através da particular. O IPEA, ele fez esse cálculo, a última vez que eu tive acesso a esse cálculo que o IPEA fez foi no ano de 2005. Desde então esse dado foi atualizado. Mas eu sei que se chegar na página do MEC, talvez não seja difícil obter esse dado mesmo agregado pela variável cor, onde eles falam, até porque eles fazem questão de mencionar quando são negros e tal. Agora, o que é interessante é que o ProUni, proporcionalmente às públicas, a cota para afrodescendentes no ProUni criou menos resistência. E certamente isso foi causado pelo fato de que a escola particular, infelizmente, no que diz respeito ao ensino superior, ela tem carências que sabemos quais são, não vou entrar no mérito, né? E, portanto, isso acabou gerando resistência, né? Os dados bem concretos que nós temos foi esse, dentro desse espírito, que é de monitoramento dessas informações. Pessoal, meio que acabou-se o que era doce, né? Então, portanto, esse foi a nossa primeira palestra do ciclo de... Já tem pessoa que quer saber sobre o curso que acontece aqui e comprar o relatório. Pois é, se clicar no Google relatório, vai vir no formato, vai vir um canto aí, né? Por enquanto ainda não no nosso portal, mas ele vem em breve. E no que diz respeito ao curso, como eu disse, nós estamos agora, nesse semestre, fazendo essas oficinas homeopáticas, né? Vamos assim dizer, uma sexta-feira, e nós vamos retomar no ano que vem. Estamos desenhando o formato para o ano que vem. Vamos redesenhar, vamos tentar, enfim, produzir um formato que possa garantir melhor com que o aluno venha a trabalhar com os indicadores e por aí não vamos parar essas iniciativas, apenas estamos encontrando a melhor adequação. Então essa atividade, a primeira atividade de uma série de mais 3, né, Sandra? 3, né? Então os temas estão sendo selecionados, há uma probabilidade muito grande de que o próximo tema seja mais diretamente relacionado ao tema da saúde da população negra, né, e ao tema também de direitos sexuais e reprodutivos, que impacta aqui alguns indicadores. Esse tema é um tema muito importante, por razões que são auto-evidentes, não vou me esmeirar aqui em fazer a justificativa. Então é provável que esse tema, eu estou já em contato com uma professora do Instituto de Economia para dialogar comigo no outro tema, né, que seria sobre previdência, que eu espero que vocês tenham, porque empoderamento é isso, é você abrir mão do que diz respeito à sua própria vida, porque você se sente incapaz de participar de um assunto que vai achar ele muito complicado. Previdência social absorve 12% do produto interno bruto, e a perguntinha mágica que tem que ser feita é: quem se apropria desses recursos? Né? Então, e o quarto tema, eu confesso, ainda está sendo analisado. Muito provavelmente, assim, acho provável que o quarto tema que a gente venha trabalhar seja com a temática do racismo, criminalização do racismo, onde eu tentaria trazer aqui para dialogar conosco o Kleber Julião, que foi um pesquisador que trabalha conosco, que não reside no estado do Rio, então vou tentar viabilizar a presença dele para esse debate. O da população negra ainda não tenho o debatedor, né? Vou tentar até fazer com que outras pessoas do Laesa se apresentem, venham aqui falar dos dados, mas sempre procurarei ter esse formato de uma pessoa e outra pessoa. O mais importante, pessoal, porque é o seguinte, eu fiz aqui, eu acho que eu fui um pouco cruel agora com vocês, sem brincadeira, eu fui cruel.
Porque eu falei, olha, vocês aqui não têm as metodologias, a gente não tem, não. Você não daqui, esse chopp vai ser meio, né, o chopp vai ser meio amargo aqui no amarelinho aqui do lado. Mas eu não acho que seja isso também. Dá pra fazer aqui só pra gente não sair daqui com cabeça de derrotado, etc. Turma, são 9h20 da noite, tá todo mundo aqui me assistindo, acompanhando. Desculpe, Marcelo, sem cortar. Tem um calendário, dia 29/8, continua, tem o... Aham. Continua com outra atividade. TCC. Ah, tá, para ir para o curso como um todo, né? Só para não misturar, né? Não misturar, são tá, duas coisas paralelas. Não, porque nós iniciamos agora o ciclo do que seria o segundo semestre, estamos no semestre. Agora são 9h20 da noite, tá todo mundo aqui. Eu não acho que vocês estejam aqui porque eu seja um ótimo cantor, vai fazer embaixadinhas, ou porque vai contar alguma piada. Porque realmente são temas importantes, é um showman, né? Pagar o show, esperando que você pague o show. Populismo, né? Então, esse fato é o fato de querer mudar, o fato de querer fazer as coisas, é o material que nós temos, né? Tem aquela chave do Enfio, né? No final ele diz, a esperança somos nós. Vale a pena acreditar nisso. Né? Realmente, se a gente não acreditar que nós somos a própria esperança, a gente não vai conseguir ir adiante. A Valéria levantou o braço, mas eu tenho que terminar a apresentação. Eu agradeço muito a presença de vocês. Ela vai falar aqui, ela vai vir aqui falar comigo no ladinho. Muito obrigado por essa sexta-feira agradabilíssima. Uau!